Tá? Um bom dia, boa tarde, boa noite. Tá? Então, daqui é um vídeo sobre, né, o projeto de extensão Board Game Day, né, que é da Estácio de Macapá. Tá? Meu contato é esse aqui, elvis.araújo@status.br. Tá? Sou professor mestre Elvis Araújo e nós iremos hoje explicar as regras do jogo agora. Tá? Então, como é a ambientação desse jogo? Esse jogo se passa na Grécia Antiga, tá? Justamente nos mercados da antiga Grécia, né, que eram espaços abertos, né, que acontecia o caos e a euforia das pessoas que os frequentavam, tá? E esse nome agora ele tem a ver com uma fobia, que é a agorafobia. O que é a agorafobia? É medo daquilo que você não pode controlar, né? Então as pessoas que têm aquela questão do controle e tudo mais, elas sofrem de agorafobia, ou seja, elas têm medo daquilo que elas não podem controlar. Então, ao longo do jogo a gente vê que tem vários eventos que acontecem, né? Incêndio, enchente, os festivais aí que são coisas que os jogadores não conseguem controlar. São eventos que acontecem de forma aleatória e fogem ao controle dos jogadores. Tá? Então nesse jogo o que a gente pode fazer? A gente pode vender, né? A gente pode pegar e vender, né? Vender lojas, bens, tá? Para justamente obter o máximo de dinheiro, tá? Então a gente vai pegar e explicar como é que funcionam essas mecânicas aqui, tá? Então a gente vai trabalhar com a construção de mercados para justamente oferecer nossos bens, tá? Só que assim, nesses mercados, tem alguns eventos que ocorrem, né? Incêndio, as inundações e os festivais, né, que acabam gerando uma certa inquietação nos mercados, tá? O bacana desse jogo é que a gente tem uma liberdade para usar os cartões em qualquer ângulo, né? Claro que respeitando algumas regras, que é o que a gente vai ver mais adiante, tá? A gente tem alguns detalhes para destacar. Esse jogo ele comporta de 2 a 4 jogadores, tá? Ele é um jogo de posicionamento de cartas, então a gente tem um total de cartas aí para justamente posicionar e montar nossos mercados. O tempo de jogo é estimado de 15 a 25 minutos, tá? Então a gente nota que é um jogo rápido, né? Claro que nas primeiras vezes, né, quando os jogadores começam a aprender, ler as regras e colocar em prática, ele demora um pouco mais. Mas ao longo né, que os jogadores forem tendo experiência, a tendência é que diminua, né? E também apareçam algumas estratégias mais elaboradas e mais interessantes, tá? Quais são os componentes do jogo? Nós temos 36 cartas, né, para composição de lojas e 4 cartas de instrução, que essas cartas também nos orientam sobre a ordem dos jogadores, tá? O ideal é que eu use 25 marcadores coloridos, né, esses marcadores para justamente delimitar a propriedade do mercado, tá? E que eu trabalhe, né, ou com cédula ou algum marcador de dinheiro, né, na quantidade de 1 e 5 dinheiros, tá? O total, né, estima-se que o ideal seria que nós tivéssemos cerca de 200 dinheiros, tá bom? Então como é que é a configuração inicial, tá? Cada jogador começa com 10 dinheiros, tá? Cada jogador começa com 10 dinheiros e a gente pega e distribui os cartões de regra, tá? Para os jogadores, tá? Por quê, né? Cada cartão de regra ele tem uma letra, tá? Então o que acontece? O primeiro jogador sempre vai ser o jogador A, o segundo o B, o terceiro o C e o quarto o D, tá? Então esses cartões já garantem a ordem dos jogadores, a ordem dos turnos desses jogadores, tá? Então começa assim: o primeiro sempre vai ser o A, o segundo o B, o terceiro o C e o quarto o D, tá? E o que constitui um turno, né? Então cada jogador ele vai ter essas etapas. A primeira é a coleta de renda, tá? Então a coleta de renda ela acontece no início de cada turno, né? Então vai verificar lá o mercado e vai recolher a renda, tá? No primeiro turno, como não tem nada construído, né, o mercado não pertence a ninguém, não foi feita a compra de nenhum mercado, logo não tem, nessa etapa ela não ocorre, tá? Se a tua renda chegar a 50 dinheiros aqui, tá, ganha o jogo, tá?
e a loja ela vai angariar um dinheiro para cada seção, né, que o consumidor ele pode caminhar, que são as portas, tá? Então nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho 3 lojas, tá? Essa daqui é a primeira loja, tá? Essa loja aqui ela custa 4 dinheiros. Por quê? Porque ela tem 4 entradas. As pessoas podem pegar e entrar por essas 4 portas. Essa loja aqui também custa 4 dinheiros porque ela tem 4 portas também. Essa daqui custa 2 dinheiros, tá? Porque tem 2 portas, tá? Então, aqui, né, quando chegar na época da coleta, a pessoa comprou por 4 dinheiros. OK. Quando ela chegar para coletar também, ela vai coletar 4 dinheiros. Aqui ela vai coletar 2 dinheiros, aqui ela vai coletar 4 dinheiros também. Então é assim que a gente pega e mensura a questão tanto da compra da loja, que é uma etapa, que é a última etapa, quanto a questão da coleta, que ela ocorre a partir do segundo turno de cada jogador, tá? Então aqui, por exemplo, né, eu posso pegar e fazer a junção de cartas. Eu posso pegar e diminuir a quantidade dessas entradas aqui a partir do posicionamento. Lembrando, né, que eu sempre tenho que alocar essas colunas, tá? Eu não posso colocar essas colunas separadas. Então sempre quando eu for fazer a junção dos cards, eu for colocar um card do lado do outro, tá? Eu sempre tenho que pegar e prestar atenção nessas colunas aqui, tá? Então, através da junção eu posso pegar e expandir uma loja, ou eu posso pegar e diminuir a quantidade de entradas que essa loja possui, tá? Então aqui, por exemplo, né, levando em consideração esse primeiro card, eu teria 1, 2, 3, 4 entradas, teria 4. Só que como foi posicionado esse segundo cartão aqui, tá? Por exemplo, essa entrada aqui ela foi bloqueada. Tá? Essa entrada ela não existe mais, tá? E essa entrada aqui ela foi modificada para cá. Então aqui eu vou ter 1, 2, 3 entradas. Então já diminui a renda do outro jogador, tá? Aqui, por exemplo, seria uma outra configuração, né? A pessoa tem aqui 1, 2, 3 entradas, né, levando em consideração só esse cartão. Quando eu posiciono outro cartão, essa entrada reduz para 1. Então ele cai de 3 dinheiros para 1 dinheiro, tá? Eu também posso pegar e posicionar assim para bloquear essa entrada, tá? É uma alternativa, tá? A segunda etapa, né, do turno é a compra da carta. Então, quando compra a carta, a gente revela, né, pega a carta da pilha lá de cartas e revela, tá? Aí o que acontece? Tem o evento, né, que se a letra lá do evento for igual à letra do jogador, tem um efeito especial que ele é desencadeado. Ele é desencadeado automaticamente, tá? Mas só se as letras forem iguais, que a gente vai ver mais daqui a pouco, tá? Caso seja diferente, não acontece nada. Por exemplo, aqui, né? Se o jogador A sacar essa carta, isso daqui é o festival, isso daqui é enchente e isso daqui é o incêndio, tá? Só que só vai ter efeito se o jogador A sacar a carta. Se os outros jogadores sacarem, não tem efeito nenhum, tá? O que é cada um desses efeitos especiais? Então o fogo, né, ele vai destruir a maior loja, tá? E como é que a gente pega e verifica qual é a maior loja, né? A gente nota que tem esses círculos aqui, tá? Então a loja que tiver a maior quantidade de círculos é a maior loja, tá? Então no caso do fogo, as cartas são removidas, tá? Elas são removidas, tá? E como as cartas são removidas, o que acontece? O dono daquela loja, ele diminui a quantidade de renda que ele vai pegar e vai captar, tá? Tem um porém, né? Nós vimos que a maior loja é aquela que tem a maior quantidade de círculos, beleza? Se acontecer um empate, caso tenha um empate, ou seja, tenha 2 lojas do mesmo tamanho, a gente pega e desconsidera o efeito, tá? Então só vai acontecer o efeito se eu tiver a loja maior
de fato e não tiver empatado com ninguém, tá? O outro efeito é enchente. Então o fogo ele remove. O que a enchente vai fazer? Ela só vai, né? Ela nem destrói, tá? Ela nem destrói. A gente só vai remover, né, os contadores. A loja permanece, mas vai só remover lá os contadores, né, que a gente coloca nesses círculos bem aqui, né, para cada uma das 4 cores dos cartões aqui, ó, dos que identificam os jogadores, tá? Então o vermelho é o A, o verde é o B, o azul é o C e o amarelo é o D, tá? Então a gente posiciona aqui nesses círculos aqui, tá? Se o A for dono, ele coloca um círculo vermelho aqui, uma ficha vermelha para identificar que é dele, tá? Então a enchente ele só vai remover essas fichas, tá? E tem o terceiro efeito, que é o festival. O que acontece? No festival ele acaba desencadeando, né, o efeito de renda. Então existe o efeito de renda que acontece no início de cada turno, tá? E esse efeito do festival é uma renda extra. Então todo mundo obtém a renda, tá? Lembrando que quem chegar a 50 dinheiros ganha o jogo, tá? E caso aconteça um empate, né, quem tiver mais renda, ou seja, né, quem tiver a maior quantidade de dinheiro ganha o jogo, tá? Então caso aconteça o festival, como é que a gente pega e conta, né? Então aqui, por exemplo, o jogador A ele vai receber 6, porque ele tem aqui 6, né? Ele tem 2 lojas, tá? Ele tem 2 lojas aqui. Ele vai ter uma loja, tá? Aqui, aí você vai perguntar, e aqui não conta? Não, porque tá aqui é uma área fechada. Então ele tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 e bem aqui, ó, 6. Então ele tem 6 entradas aqui, tá? Aqui não conta porque tá fechado, tá? Então o A recebe 6 no evento do festival. O B vai receber 2 por quê? Porque ele tem 2 entradas apenas. Por mais que ele tenha aqui ele tenha a maior quantidade aqui de marcadores, mas ele vai receber 2 por quê? Porque só tem 2 entradas. E o C, que é o azul, ele recebe 5. Por quê? Tá? A gente leva em consideração essas entradas superiores aqui, essas duas laterais e essa entrada bem aqui, tá? Lembrando que isso daqui é uma área fechada, não tem como a pessoa vindo, bora dizer assim, de fora do mercado e entrar aqui, não tem como, tá? Mas isso daí pode ser reconfigurado caso aconteça algum evento de enchente, de incêndio, no caso, que remove cartões e troca toda a configuração, tá? O D, né, ele recebe 7, né? Então a gente confere aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Recebe 7 dinheiros aqui no evento do festival, tá? A terceira etapa é reconhecer uma carta. Então comprou a carta, fez o efeito da carta, caso seja igual ao do, né, o jogador A, aí tem a carta lá com efeito da mesma letra. Então ele faz. Caso seja diferente, não acontece nada. Essa terceira etapa é de reconhecer a carta. O que é reconhecer a carta? Você vai pegar e vai, né, aquela etapa que foi comprada lá na etapa 2 e vai colocar, posicionar em cima do tabuleiro, tá? Então tem algumas regras aí, né? Eu posso colocar em qualquer ângulo, perfeito, mas essa carta não pode tocar, não pode sobrepor as cartas já existentes. Eu posso colocar ao lado, mas ela não pode sobrepor, tá? Ela não pode sobrepor. E também a gente não pode comprar lojas que já tem dono, ou seja, lojas que já tem marcador, tá? Caso uma loja, né, ela seja, né, compartilhada, a gente tem que pegar e como é que é? Tem que pegar e obedecer os pilares aqui. Os pilares são essas marcações aqui que a gente, né, que estão aqui no canto, aqui no meio da carta, tá? Esses quadradinhos aqui de madeira são os pilares, tá?
Então aqui algumas jogadas. Isso daqui é uma jogada legal porque os pilares estão se tocando. Isso daqui é uma jogada ilegal porque os pilares não estão se tocando, tá? Isso daqui eu não posso fazer. Então sempre tenho que pegar, caso eu vá colocar lado a lado, eu tenho que respeitar essa questão dos pilares aqui, né? De pegarem e estarem lado a lado, tá? Aqui também nessa etapa eu posso acabar expandindo a loja, tá? Então acontece, né, com a adição de uma carta. Quando acontece a expansão da loja, quem é o dono coloca os marcadores nessa nova expansão. E lembrando que essas lojas maiores, elas são as mais suscetíveis para desastres. Quais são nossos desastres? Incêndios e inundações, que a gente já explicou esse efeito anteriormente, que acontece no incêndio, que remove as cartas da maior loja, e a inundação ela limpa os marcadores, né, de propriedade lá da maior loja. Caso aconteça um empate, não acontece nada, tá? E tem aqui, né, a quinta etapa, que é comprar um mercado, tá? E essa etapa é uma etapa opcional, não sou obrigado a fazer, tá? Então o preço do mercado é igual à renda que ela oferece lá quando eu vou pegar e vou recolher, que é contabilizado pelo número de entradas, tá? Eu posso pegar e comprar uma loja fechada, ou seja, a loja que não tem abertura, porque pode acontecer algum incidente e essa loja pode abrir, né? Pode acontecer um incêndio, essa loja que estava fechada ela pode abrir, tá? Quando eu compro uma loja, eu coloco meus marcadores, tá? E esses marcadores eles delimitam o tamanho da loja. Então, quanto mais marcadores tiver, maior vai ser a loja, tá? E eu não posso comprar lojas que não tenham aqueles círculos para fazer a demarcação. Não posso comprar, por exemplo, eu não posso comprar esse espaço aqui, né? Porque ele não tem esse marcador aqui, tá? Beleza. Então esse jogo aqui, ele é um jogo, né, desses autores aqui, o Jamie Ernest, Jeff Vogel, Elizabeth Marshall, Miriam Crisan, Toivo Roivanen, Julie Hen, Josh Godke, Anthony Galela, tá? E as imagens são usadas no jogo, né, justamente do Jamie Ernest e algumas fontes que ele pesquisou na internet, tá? Sobre esse jogo, tá? Ele está licenciado sobre a licença de Creative Commons, tá? Então ele não pode ser comercializado, tá? Não pode ser impresso e vendido, tá? Ele pode ser distribuído. E eu não posso fazer derivação desse jogo, eu não posso modificar, não posso fazer nenhuma modificação desse jogo. Não posso criar regras adicionais, eu tenho que pegar e jogar da forma que ele foi concebido, tá? Porque justamente ele é uma licença sem derivação. Então o que acontece? Eu baixo o jogo, né, e jogo normalmente sem fazer nenhuma modificação, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado, tá? E o próximo vídeo vai trabalhar justamente com a partida do jogo agora, tá? Valeu, obrigado e até a próxima.